Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais alguns capítulos da palavra. E como a gente está em Hebreus, hoje a gente vai estar meditando no capítulo 4, o 5 e o capítulo 6. Vamos estar vendo ali sobre o descanso sabático ali que ele está trazendo, falando a respeito dele. E vamos ver o que o Senhor nos prepara através desses 3 capítulos. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Enfim, no capítulo 4 ele vai falar bem assim, ó, visto que nos foi deixado a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhe valeu, pois não foi acompanhada da fé, porque aqueles que a ouviram, por aqueles que a ouviram, pois nós o que cremos é que entramos naquele descanso conforme Deus disse. Enfim, é aquele descanso que até no vídeo anterior tinha comentado, que é Cristo, enfim, para entrar nesse descanso de Cristo é através da fé, como ele está falando também ali. Enfim, ele tem o sábado também, que o Senhor fala que é o sábado de descanso, mas Cristo é o Senhor do sábado, ele é o sábado, como a gente viu nos evangelhos também. E aqui ele está falando que nós entramos no descanso através da fé. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar ele falou sobre o 7º dia, nestas palavras: no 7º dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado hoje, ao declarar, determinado dia hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje ouvires a sua voz, não endureça o coração. Enfim, o dia é hoje, o dia de se converter. Quem não é convertido é hoje, como ele fala ali, não é amanhã. O Senhor não trata com amanhã, mas sim hoje. Porque se Josué lhe tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar neste descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é a mais afiada de qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção do coração. Nada em toda a criação está em culto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daqueles a quem havemos de prestar contas. Afinal, daquele que havemos de prestar contas, do nosso Senhor Jesus. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que processamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximamo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. No capítulo 5, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas de sacrifício pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito a fraquezas. Enfim, ele está traçando da lei. A lei antigamente tinha o sumo sacerdote. Enfim, hoje o nosso sumo sacerdote
é Cristo, como fala ali, é questão relacionada a Deus, enfim, naquela questão que eles tinham antes ali, na lei tinham os sumos sacerdotes, os sacerdotes. Por isso ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi o Arão. Então Arão era um que foi designado por Deus. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que a podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Enfim, aqui a gente vê um detalhe a respeito de Jesus, por meio de como ele passou aqui pela terra, ele sendo Deus, ele foi aperfeiçoado, enfim, ele precisava estar tendo essa perfeição, digamos, se comparando e vivendo igual a uma forma humana aqui na terra, com carne e sangue, mas enfim, como a gente viu, ele não tinha pecado, era a única diferença de Cristo, que ele não tinha pecado, mas enfim, e ele é o nosso único sumo sacerdote, que não precisa, digamos, estar oferecendo sacrifícios por ele mesmo, porque ele não tem pecado. Enfim, se fosse aqui na terra, o sumo sacerdote, ele teria que oferecer sacrifícios por ele primeiro, para depois oferecer pelo povo. Enfim, assim Cristo é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, aquele é o mesmo que estava lá com Abraão, lá, que depois que Abraão vem da guerra ali, na luta contra os reis, enfim, como fala em Gênesis, ele trouxe pão e vinho para Abraão ali, e os dois tiveram uma comunhão ali. Enfim, no capítulo 7 ele fala melhor sobre Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito mais o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisando de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Enfim, ele está trazendo esse detalhe aí que muitas pessoas não conhecem, a questão do sacerdote. Enfim, que hoje também na nova aliança, nós, a partir do momento que nós nasce de novo da água e do Espírito, nós somos um sacerdote também, como a gente vai ver para frente. E muitas dessas coisas as pessoas não entendem ainda. Enfim, por isso que ele fala ali, ó, vocês são criança ainda, tem que estar tratando com leite, não com comida sólida, porque ainda não conseguem compreender essas coisas. Ele está trazendo o contexto ali que nós estamos vendo, é de sumo sacerdote e sacerdote. Enfim, esse sacerdote a gente tem que estar vivenciando aqui na terra. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. No capítulo 6, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, das instruções a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Enfim, tem os detalhes aí que também é para ser estudado: imposição de mãos, batismo, ressurreição dos mortos, como já comentei bastante com vocês. Enfim, esses assuntos aí é bom também estar tratando pontualmente eles. Ora, aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo e experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Mas caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo
o Filho de Deus, sujeitando-se à desonra pública. Aqui ele trata um assunto aí a respeito de pessoas que se desviam e não querem se reconciliar de novo, porque acham que estão colocando ali o filho à desonra, crucificando ele novamente. Enfim, esse trecho aí fala. Mas basta se achegar ao Senhor com arrependimento, como a gente viu ali, e buscar o Senhor de todo o coração, que é bem provável que o Senhor restaura todas as coisas. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil, e logo será amaldiçoada, seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando desta forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, receberam a herança prometida. Quando Deus fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. E hoje também a promessa de Abraão, nós estamos inclusos nela, porque hoje nós somos filhos de Abraão através da fé e através de Cristo Jesus. Nós estamos aí no meio dessa geração de Abraão que foi prometido lá no início. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confiou com o juramento para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme segundo a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. No próximo vídeo, no próximo conteúdo, a gente vai estar falando mais sobre Melquisedeque. Mas enfim, é essa a palavra de Deus e vamos se apegar cada vez mais e entrar ali, como ele fala, entrar ali com ousadia. Tem outras passagens que fala ali para nós entrar no Santo dos Santos com ousadia através de Cristo, através da fé. Mas enfim, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.